mão no coração e nós vamos falar com Ele. Queridos, outro dia, no encerramento do jejum, o Senhor nos deu uma palavra muito interessante. Naquela batalha contra Amaleque, naquele texto, o enfoque são as mãos do Moisés. O Espírito Santo fez questão de deixar registrado isso de forma muito clara, que Deus havia dado algo a Moisés, e as mãos estendidas, erguidas, definiram aquela guerra. E todo Israel, Deus quis que Josué entendessem, vissem aquilo. Lá na frente nós vamos ver o Senhor escolhendo Josué e mandando que Moisés transferisse parte da sua unção, do poder, da autoridade que estava nele. E mesmo depois que ele assumiu a liderança sozinho, Deus deixou bem claro que ele não podia se apartar daquilo que o Senhor tinha dado a Moisés e Moisés entregado a ele. E mais à frente, a Bíblia fala, deixa claro, tá dessa forma, foi assim que Josué conquistou aquela terra. Não deixando passar nada de tudo que ele tinha recebido de Moisés, o servo do Senhor. Num determinado momento, Moisés, cansado, foi falar com Deus e disse: não, Senhor, está muito difícil, não é possível levar esse povo mais sozinho. E a resposta de Deus para ele foi: transfira a autoridade que está na sua vida para 70 autoridades. O que nós aprendemos é que aquela nação debaixo da liderança de Faraó era escrava e gemia. Debaixo da liderança de Moisés, foi livre e experimentou o favor de Deus, a glória do Senhor das mais diversas formas. Nós vemos que Josué não tinha nada do que foi transferido para ele. Nós vemos que aquelas 70 autoridades estavam lá e foi preciso transferir para elas. Não foi automático. Nós vamos ver que quando o povo não quis entrar, que aquele portal estava aberto, o Senhor tinha unção para derrotar os gigantes, entrem. E quando aqueles 10 espias temeram mais os gigantes do que a Deus e passaram um relatório negativo para a congregação, para toda a nação, e o povo naquele momento
ao invés de continuar crendo naquilo que Deus tinha falado e entregado por intermédio de Moisés, naquele momento, o povo deu crédito aos 10 espias, que eram líderes também. Mas não os líderes que Deus havia levantado, não o líder que Deus havia levantado. E que Deus havia entregado e dito, entre. Quando eles ouviram os 10 espias, os incrédulos, aqueles 10 espias passaram então a ter autoridade sobre eles. Naquele momento eles estavam dizendo, eu não quero o que Deus me deu. Nós não queremos. Nós não queremos mais Moisés. O que vem da parte de Moisés. Nós agora seremos liderados, mentoreados, conduzidos por esses aqui, porque foram os que tiveram crédito. E o que aqueles 10 espias causaram? Quando o povo deu ouvidos, o povo tomou uma decisão de não entrar, de reclamar de Deus, de Moisés. E aí alguém levantou e disse, vamos levantar, então aqui, um outro líder, talvez entre os 10, que nos leve de volta para a escravidão. Você vê que quando você se coloca debaixo de uma autoridade, de uma unção, o espírito que tiver ali é que vai tomar. Você como pai, mãe, você é uma autoridade. O espírito que dominar a sua vida, que conduzir a sua vida, é o que vai conduzir a sua casa e os seus descendentes. A porta que você abre, seja para a graça, para a bênção ou para a maldição, é o que vai tomar conta da atmosfera do lugar. O espírito, a autoridade que tiver em você, e você estiver à frente de um negócio, de uma empresa, de uma equipe, de uma igreja, é o que vai tomar as pessoas que estiverem debaixo da sua liderança. O que acontece com o líder, começa a acontecer com as outras pessoas. Porque no mundo espiritual, aqueles que se colocam numa posição de liderança, e quem se coloca debaixo daquela liderança, daquela autoridade, vai beber daquela fonte. Um líder é uma fonte. Um pai, uma mãe, são autoridades. Seja qual for o lugar que você ocupa. E que tem pessoas debaixo da sua autoridade, liderança.
são subordinadas a você. O espírito que estiver na sua vida vai tomando lugar, porque você é a autoridade ali. Por isso que a Bíblia deixa claro que cada crente é uma autoridade. E recebeu o poder para onde chegar, se posicionar. E o governo, porque nós recebemos poder para dominar e para governar. Então, o governo o Senhor nos dá. Como autoridade no mundo espiritual. O mais forte vai prevalecer. Se eu não for mais valente que o valente. O valente, mais forte que o homem forte. O mais forte é que vai prevalecer. Aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro de mim. A convicção que eu tenho é que me dá autoridade. Se eu acredito, isso me dá poder. Se eu acredito naquilo que eu estou lendo, que eu estou ouvindo, se isso tem poder sobre a minha vida, se eu acredito, tem poder. Então a palavra de Deus tem poder sobre mim. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, vemos, assistimos, com quem andamos. Quer dizer, eu não, a Bíblia fala. Porque nós somos influenciados. A porta que nós abrimos, o Espírito que passa a ter poder sobre a nossa vida, quem domina a minha cabeça? Dá para saber. Se eu tenho o governo da minha vida, os meus pensamentos não são desequilibrados. E eu não penso que eu não tenho que pensar. Mas a palavra domina a minha vida. Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então você vê o que é alguém receber, crer e ocupar o seu lugar. E aqueles que estavam debaixo daquela liderança eram beneficiados, foram beneficiados. Josué foi beneficiado porque ele só venceu a guerra contra os amalequitas porque Arão e Hur viram que se as mãos de Moisés não fossem mantidas erguidas, não tinha vitória. Foram lá ajudar, porque todo mundo viu que Deus havia dado autoridade a Moisés. E a vitória dependia totalmente daquelas mãos erguidas, daquela posição de autoridade. Aquelas 70 autoridades tiveram o espírito mudado quando ele impôs as mãos e transferiu a mão de Deus. Não aconteceu automático. Ele transferiu, eles creram. Josué também não tinha. E Deus mandou transferir parte.
para você ver. E nós vamos ver em toda a Bíblia esse princípio tão forte, dessa transferência. A porção que estava, a unção que estava em Elias, Eliseu pediu dobrado e ele possuiu. Ele ficou debaixo daquela liderança e era o que ele queria para a vida dele. Em nome de Jesus. Você, como crente, é uma autoridade que tem o poder de transferir o poder de Deus para a sua família, para outras pessoas. Deus te deu inteligência, capacidade, te deu discernimento, porque se nós temos o Espírito Santo, nós temos discernimento. Para entender muito bem, perceber e discernir quando algo vai nos fazer mal. Não, eu não quero estar debaixo dessa autoridade. Não, eu não quero o que esse tem. Eu não quero que os 10 espias têm. Eu quero que Moisés tem. Eu quero que Josué e Caleb têm. Eu não quero. Mas quando eles deixaram de ouvir Moisés e foram ouvir os 10 espias, eles se colocaram debaixo daquela autoridade. E aquele grupo morreu, o grupo original morreu no deserto. Foi isso que aquelas lideranças transferiram para eles. Inclusive a ideia de levá-los de volta para a escravidão. E eu sempre digo que cada um tem a liderança que merece. Por quê? Se você procurar alguém para te levar de volta para a escravidão, você vai encontrar. Para dizer que você não pode, você vai encontrar. Que os gigantes são mais fortes, mais poderosos, você encontra. Então isso é muito sério. E nós precisamos prestar atenção nisso. Porque muitos, quando não quiseram mais a liderança do Moisés, que Deus havia constituído, e com ela eles estavam vivendo o poder de Deus, tudo que eles nunca tinham vivido. Muitos morreram, alguns foram engolidos, vivos, pela terra, a terra engoliu. Porque eles saíram, eles deixaram de estar debaixo daquela autoridade que Deus determinou e que tinha o que Deus tinha, o Senhor derramou para beneficiá-los. Vamos nos levantar. Eu sempre falo o levantar no espírito. Quando não quiseram a liderança de Samuel e pediram um rei, e Samuel não gostou, ficou chateado, o Senhor disse, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim, porque eu levantei você. E o Senhor então deu o rei que eles queriam. E nós vamos lembrar que não demorou. O Espírito de Deus, por causa dos
daquele espírito inseguro, aquele homem que nunca cresceu por dentro, que sempre foi pequeno e foi alimentando um monte de sentimentos miseráveis. O Espírito de Deus se retirou dele, e o espírito mau tomou a vida dele, e a nação foi gemendo. E vamos lembrar que aqueles 400 homens que estavam desgostosos, endividados, com o espírito amargurado, igual o líder deles, saíram debaixo daquela autoridade e foram para a caverna de Adulão, e se colocaram debaixo da autoridade de Davi, e aprenderam e receberam aquele espírito e se tornaram os valentes de Davi. Vamos lembrar que o exército de Israel, que sempre foi um exército corajoso, debaixo da liderança de Saul, fugia e se escondia com medo do Golias, mas não só com medo do Golias, você vai ver o exército com medo dos filisteus também. Porque o espírito, a autoridade espiritual, né? O espírito que dominava a vida de Saul não era mais o Espírito de Deus. Nós somos autoridades e devemos viver como autoridades poderosas, constituídas por Deus. E precisamos ter o discernimento e a capacidade de nos colocar onde nós entendemos que é o que Deus tem para nós, mas também não aceitar nenhum domínio do mal. Nós precisamos ser responsáveis, entender que a partir do momento que nós temos filhos ou temos pessoas que estão debaixo da nossa liderança, da nossa autoridade, nós não temos mais o direito de sermos egoístas. Porque agora tem muita coisa em jogo. Nós temos que ser responsáveis. Porque o espírito que você deixa entrar na sua vida vai tomar a atmosfera, vai tomar o lugar. E você vai começar a perceber acontecer na vida das pessoas. Na vida dos seus. Se você for lendo, à medida que você vai lendo as Escrituras, você vê. Mas eu não preciso ir longe, dar muitos exemplos. Davi. Quando ele abriu aquela porta da imoralidade e assassinou o Urias, entrou um espírito de imoralidade e morte na sua casa. E foram anos. Os demônios, as guerras que você não vence, seus descendentes terão que lutar. E como liderança, seja dos seus filhos, de pessoas,
que estão debaixo da sua autoridade. Se você não vence as guerras, você acaba transferindo elas para frente. Então isso, sabendo disso, isso é muito sério, tem que ser visto com muita importância. Nós temos que ter a consciência do Espírito nos posicionar como pessoas responsáveis. Porque quem recebeu a luz tem responsabilidade. E nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que falamos, pelo que nós deixamos entrar no nosso coração. E nós temos tudo isso bem fundamentado. Tem escrituras e escrituras. Nós somos responsáveis. Quando nós recebemos uma posição, ocupamos um lugar de autoridade, nós somos responsáveis. E vamos ter que prestar contas das portas que nós abrimos, porque como está escrito, todos terão que arcar com as suas consequências, mas a quem foi muito dado, será muito cobrado. Então, como eu costumo dizer, digo isso aos líderes, digo isso na minha casa, nossos direitos terminaram quando nós temos filhos e quando nós, de vez em quando, eu bato bastante nisso. Eu falo para quem quis tanto chegar no ministério, numa posição alta, no pastorado, no episcopado, eu falo, ok, você buscou isso. Agora respeite isso. Porque agora você tem mais responsabilidades e deveres do que direitos. E você não tem o direito de ser negligente e irresponsável. Até porque isso vai voltar, vai atingir pessoas, mas piora a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Ó meu Pai, eu oro para que isso fique tão claro. Eu oro para que todos nós tenhamos clareza, discernimento, visão do quanto isso é sério e possamos, então, nos portar de forma responsável, séria. Porque quem recebeu a luz tem responsabilidade. Quando nós recebemos do Senhor, cremos no Senhor e tudo que recebemos é uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. E eu oro, Senhor, para que cada crente entenda que é uma autoridade e é responsável. Eu oro para que cada pai e mãe entenda. Eu oro para que cada obreiro, cada liderança, para que pastores, pastoras, bispos, tenham o discernimento, o entendimento real, claro, da responsabilidade que carrega. Cada um.
Eu sempre peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor tire a cegueira, porque é muito fácil vivermos cegos, sem ver e sermos roubados. E atrairmos problemas para a nossa vida. E até alterarmos o nosso destino. Eu oro, Senhor. Se temos sido negligentes, nos perdoa. Se não temos nos portado como devemos, nos ajuda. Eu oro, Senhor, para que o Senhor realmente dê esse discernimento, espírito de sabedoria, de revelação, e que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada um. Enquanto aquele povo estava debaixo da liderança de Faraó, era um povo escravo que gemia. Mas debaixo da liderança de Moisés, era um povo livre, que triunfava, que desfrutava do melhor, que desfrutou do melhor. E só não entrou na terra e acabou perecendo por causa das más escolhas, quando rejeitou o que o Senhor havia dado. Porque enquanto estavam debaixo daquelas mãos, daquela autoridade, estavam vencendo as guerras. Ó Deus, quando nós nos submetemos e ficamos onde o Senhor nos colocou e nos submetemos ao que o Senhor deixou claro, que é onde devemos estar e o que devemos fazer, nós desfrutamos dos resultados poderosos. O melhor lugar do mundo é onde o Senhor nos mandou estar, fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Isso é maravilhoso. E crer em tudo que nós recebemos e nos portar como esses representantes do Senhor é glorioso. Estar debaixo da autoridade que o Senhor constituiu, que teme o teu nome, é receber essa transferência de poder também. Que cada um compreenda, Senhor, o quanto isso é sério e também é incrível, é poderoso. Quanto poder. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o teu Espírito Santo. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue nas mentes, nos corações. Senhor, passa do teu sangue nos pensamentos e sentimentos, nos olhos, nos ouvidos, na boca, no coração. Passa do teu sangue nos lares, nas famílias. Passa do teu sangue nas igrejas. Visita os líderes, visita os altares. Assuma os nossos altares, a começar por esse. Derrama da sua graça e poder, e fala, e renova, e transforma, e toca profundamente. Senhor, eu sei que o Senhor quer um povo vivo, queimado, avivado, um povo que assume a sua posição de autoridade, corajosamente, um povo convicto, um povo que acredita, um povo que se posiciona.
Um povo que crê, um povo que não se rende, um povo que dá testemunho do teu nome. Passa do teu sangue aqui. Vem até nós e se manifesta. Nós queremos te ouvir. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Eu quebro laços e armadilhas, setas demoníacas. Eu repreendo em nome de Jesus. Dardos demoníacos, peso, setas, nós repreendemos em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós. Passa do teu sangue aqui. Acampa os teus anjos. Tem misericórdia de nós. Se manifesta com grande poder. Fala aos nossos corações. Nós estamos aqui sedentos. Nós queremos a tua presença. Nós dependemos dela. Não faz sentido viver sem essa presença gloriosa. Vem até nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. E fala profundamente aos corações. Traz clareza, discernimento, dá visão. Senhor, eu peço mudanças. O Senhor tem falado tanto conosco. Temos tantas promessas, temos visto, tocado a sua glória. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo. Nós queremos estar no lugar certo, da forma certa, com o coração certo, com as intenções e motivações certas. Que nada venha ser um impedimento para o Senhor fazer tudo o que quer fazer na nossa vida. Muito obrigada por tudo, Senhor. Eu entrego essa reunião nas suas mãos, cada vida, cada coração. E quando sairmos daqui, que possamos sair num nível tão alto, mais crescidos, maduros, numa outra posição. Muito obrigada por tudo. Assuma essa reunião. Assuma os nossos altares. Toma nossas mentes e corações. Vem, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor. Continue. Faça a obra. Nos leva além. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está trabalhando. E está à procura desses corações inteiros para mostrar sua força. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Obrigada, Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2021. As bênçãos repousam sobre a minha cabeça. Diga, e eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós irmos para o segundo hino, eu quero que você sente, e eu quero falar sobre isso aqui. Depois seguimos. O favor de Deus e o favor dos homens. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Então, Jesus crescia em tamanho, em sabedoria, em favor, diante de Deus e dos homens. Jesus é o nosso modelo de vida. Nós sabemos que tudo que está saudável cresce e já falamos bastante sobre isso. É um crescimento físico, espiritual, emocional, crescimento em graça, em favor. Nós vamos crescendo em graça, em favor, diante de Deus e dos homens.
tudo cresce. Se o favor dos homens não fosse importante, não estaria aqui na vida do próprio Senhor Jesus. Isso porque nós fomos feitos para o outro. E a nossa jornada é uma missão. Pessoas podem viver como se estivessem brincando, passeando, e não se colocar onde devem se colocar. Mas toda pessoa que pisou nesse mundo veio para fazer essa jornada e produzir algo que glorifica a Deus, que abençoa pessoas. Se eu não influencio, se eu não atraio ninguém, eu preciso perguntar se eu estou realmente indo a algum lugar. Então, não estou indo a lugar nenhum. Porque não é assim que a vida deve funcionar. A vida com Deus. Quem pensa que está liderando, mas ninguém o está seguindo, com certeza não está indo a nenhum lugar relevante. Porque não está levando ninguém consigo para um bom lugar. Não está cumprindo a missão. Não está crescendo em favor. Eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Às vezes fazemos a pergunta errada, e a pergunta não pode ser o que eu faço para crescer, e sim o que está retendo, o que está impedindo o meu crescimento, o meu avanço, o meu progresso. Porque o normal é que funcione dessa forma. Tudo tem que crescer. Crescimento é você vai ver que é um importante tema desenvolvido na Bíblia. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar muitas escrituras, muitos versículos falando da necessidade de crescer e que nós temos graça para isso. Crescer em tamanho, em número, em profundidade, em maturidade, em consistência, em sabedoria, em fé, em graça, na palavra, no conhecimento. Crescer. Tudo que está vivo cresce. O ser humano, animais, plantas, a igreja, que é um organismo vivo. Porque a igreja somos nós. Se você cresce como líder da sua família, sua família cresce. Se você cresce, sua empresa cresce. Se você cresce aqui dentro, você cresce aqui fora. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Então, a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem esse crescimento. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, foi assim que funcionou com o Senhor. E Ele é um modelo, vai funcionar na vida
daquele que o está seguindo, que crê nele, que tem ele como padrão. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. E ainda eu não peguei essa referência, como outras. Quando eu era menino, eu tinha atitude de menino, mas agora eu cresci. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos. Falem comigo, tornando-nos em todos os aspectos. Então, não em apenas uma área, em um aspecto, em todos os aspectos, nos tornamos cada vez, vamos juntos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, eu vou repetir aquilo que falei esses dias. O Senhor vem para uma igreja poderosa, gloriosa, para um corpo compatível com a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Você vê que não é desajustado. A igreja é o corpo. Cristo é a cabeça. Então, você olha para você, está tudo ajustado. Então, a igreja do Senhor Jesus tem esse encaixe perfeito. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente em cada parte. Cada um tem uma função, cumpre bem com a sua função, executa bem a sua função. Então, não tem uma coisa desequilibrada. Então, a mão está trabalhando como mão, o pé como pé, a perna. Cada parte. Cada um no seu lugar. Respeitando a outra parte. Ao cumprir sua função específica, porque cada parte do meu corpo tem uma função específica. Cada parte no corpo de Cristo, cada um de nós, tem uma função específica. Ajuda as demais a crescer. Porque se eu tiver uma coceira aqui, como é que eu vou fazer o meu pé coçar? Vai ficar difícil. Eu tenho que vir a minha mão. Um ajuda o outro. Ajuda o outro a crescer. Olha como funciona cada membro do corpo. Sabe o seu lugar, sabe onde deve estar, sabe o que deve fazer e está sempre pronto a ajudar o outro a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Dessa maneira, todo o corpo caminha bem ajustado, se desenvolve de forma saudável, porque o que está prevalecendo, predominando, o que está conduzindo tudo, é o amor. E amor não é sentimento. É atitude, é mandamento. Então você observa que cada parte do corpo tem o seu papel, um papel importantíssimo.
de ajudar as demais partes crescerem. E o amor é o fator, a virtude, o dom mais importante no crescimento, para o crescimento do cristão e de tudo. Porque se a minha correção é fundamentada no amor, ela dá frutos. Se o que eu faço está fundamentado no amor, dá frutos. Se nas minhas intenções e motivações há amor, eu agrado a Deus, minhas obras não serão queimadas. Se a minha forma de olhar para aquela outra parte do corpo é com amor, porque eu não posso acreditar que você olha para alguma parte do seu corpo com ódio. Sim, tem pessoas que estão doentes, mas pessoas normais não. Elas não querem perder nada, elas amam cada parte do corpo. Elas aprendem a ser gratas. E dessa forma, o Espírito Santo tem liberdade. Porque aí então, eu não olho mais para o outro usando uma medida que eu não usaria na minha vida. Porque se eu recebi o amor do Senhor, então, eu agora me amo e eu consigo amar o outro como a mim mesmo. Que é o que Jesus falou. Para eu fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. E que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Então eu não quero passar por dor, eu não quero sofrer, eu não quero fracasso. Eu não quero para o outro. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. À medida que eu uso para a minha vida, eu sei que se eu usar uma medida diferente, menor, ruim para o outro, é o que Deus vai usar na minha vida. Então, eu quero uma medida derramada, transbordante. Então, eu vou derramar a minha vida na vida do outro. Não vai ter mais o dedo acusador, nem julgador, nem caluniador, nem crítico. Porque é um corpo bem ajustado, que um ajuda o outro a crescer, porque cada membro se utiliza do amor. E eu não estou falando de amor piegas. Porque amor não é sentimento. Isso não é pieguice. Sentimentalismo. Não, 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 não. Não tem nada a ver com as Escrituras. Tem a ver com algo poderoso, que foi o sentimento do coração, o sentimento que habita no coração de Deus, que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo ainda falou, eu vou mostrar a vocês algo ainda mais excelente.
E ele falou de amor de uma maneira que ele explicou o que significa esse amor bíblico, esse mandamento. É aquele que espera, que sofre, que crê, que suporta. Que perdoa, que renuncia, que decidiu viver num nível acima. E por causa da unção do Espírito, o poder, quando o Espírito Santo veio, todos foram cheios de poder, e aquele amor, aquela graça foi derramada, e aquele povo foi transformado. Exatamente como está escrito, tornando-nos, você se torna em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo. Aí você vai ver gente que o caráter foi mudado, gente corajosa, gente amorosa, gente doadora. É só você ler. Você quer ver? Leia o livro de Atos. Você vê um povo que serve, um povo que doa, um povo que cuida, um povo que ama. E não ficava falando de amor. Você vê em cada atitude. Em cada passo que eles vão dando. Na entrega. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então vamos ver algo aqui. Favor diante de Deus e dos homens. Davi é um grande exemplo desse princípio. Você vê que Samuel foi à casa de Jessé, ele passou 7 filhos dele, nenhum foi escolhido. Deus não escolheu nenhum deles para ser o novo rei. Você vai ver que eles tiveram outras funções no reino de Davi, mas Davi foi o escolhido para reinar no lugar de Saul. Mas ele não assumiu no dia seguinte o trono. Foram 14 anos de processo. Deus ungiu, mas você vai ver que Saul, apesar do Espírito de Deus ter se retirado dele e tomado Davi, ele continuou no trono. E você vai ver que Davi respeitou e honrou Saul até o fim. E isso mostrou o crescimento dele em sabedoria, porque a gente sabe que o que a gente planta é o que a gente vai colher, como você sai é como você entra. A atitude que ele tivesse, se ele tivesse tomado uma atitude de rancor, de ódio com Saul, esse era o espírito que ele ia levar. Mas você vai ver que é incrível. Davi nunca se ressentiu nem odiou Saul.
Como eu disse, como você lida com o outro é a medida que você vai usar para a sua própria vida. Finalmente, Saul morreu, e nós vamos ver os homens de Judá indo a Davi e o ungindo como rei sobre a casa de Judá. Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo, devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu, vá sim. Davi perguntou, para onde devo ir? O Senhor respondeu, para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Aionã, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles foram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Davi não foi por conta própria para Hebrom. Ele pediu direção, mesmo sabendo que Saul então tinha morrido. O que ele lamentou, você vai ver, ele fez um cântico para Saul e Jonatas. Você nunca vê amargura, mas vê alguém que resistiu firme no coração e não se rendeu aos sentimentos que empobrecem, que nos diminuem e que roubam o favor de Deus na nossa vida. Ele não foi por conta própria, ele buscou a direção de Deus e Deus disse, vá para Hebrom. Hebrom era a cidade mais importante do sul de Judá, não ficava longe de Belém, e ele tinha sido criado em Belém. Estava associada com Abraão, Abraão morou em Hebrom. Também foi a região dada para Caleb. Mas você vai ver que o comandante do exército de Saul, Abner, que era um homem muito forte, com a morte de Saul, ele levanta um filho chamado Esbozete de Saul e coloca no trono em Israel. Mas você vê que o povo de Judá, os homens, as autoridades de Judá, foram até Davi. Davi não foi até eles, ele não foi para Hebrom por conta própria. Ele pediu a Deus direção, Deus mandou ele para Hebrom. E então os homens de Judá, as autoridades, reconheceram Davi como rei. E ele reinou sobre Judá 7 anos e meio. Aí, Abner levanta Esbozete. Esbozete tinha o favor de Deus? Não. Não tinha. Ele começa a se relacionar com Rispa, a concubina de Saul. Esbozete o confronta, eles brigam. Ele deixa de apoiar a dinastia de Saul, vai para Davi. Numa das batalhas, o irmão de Joabe tinha perseguido Abner, e ele acabou matando. E aí, ele vai para Davi, se alia a Davi. Com isso, ele tinha muita autoridade, os homens de Israel viram ele fazer aquilo, mas Joabe se vinga e mata Abner. Aí a família de Saul não tinha mais aquela força,
Esbozete parecia que estava já até deprimido, depressivo, porque estava dormindo meio-dia, numa hora muito quente, diz a Bíblia, e 2 de seus homens entram lá e matam ele. Cortam a cabeça dele, vão até Davi, igualzinho o amalequita tinha feito quando encontrou na guerra contra os filisteus, que Saul tentou suicídio, não morreu, ficou agonizando, e ele foi lá e matou, acabou de matar Saul, correu para Davi, achando que ia levar uma boa notícia. Davi o julgou imediatamente, deixando claro que aquilo não era uma boa notícia. Lamentou por Saul e Jonatas. A mesma coisa ele lamentou por Abner e não aceitou o que Joabe fez. A mesma coisa quando levaram a cabeça de Esbozete para ele e chegaram dizendo para ele, aqui ó, trouxe a cabeça do teu inimigo. Ele disse, você acha que você me trouxe boas notícias? Quando o amalequita fez isso, falando de Saul, não foi uma boa notícia para mim, e eu o matei. E ele mandou que eles fossem executados e pendurados, seus pés e mãos foram cortados, e eles foram pendurados como um sinal de que aquilo não foi nenhuma boa notícia, que ele nunca concordou com aquilo. Como pode? Como pode alguém manter um coração assim? Esse foi o homem segundo o coração de Deus. Não era para ele estar ansioso para assumir o trono, morra logo Saul, e agora que eu achei que então eu ia assumir tudo, entra, sobe Esbozete, é levantado como rei, graças a Deus esse também está morto, então todos os meus problemas saíram da frente. E não foi esse o comportamento dele. Então você vê que princípios eram mais importantes para Davi do que uma promoção, do que o trono. O que ele acreditava, a visão dele de mundo, de vida, não era essa visão rasteira, egoísta. Se você me perguntar se eu acredito que ele sonhava em viver aquilo, é óbvio, mas não a qualquer custo. E isso foi uma grande bênção e salvação para a vida dele, porque esse coração foi o que transformou, fez toda a diferença na vida dele. Ele não ficou feliz e não recebeu como boas notícias nem a morte de Saul, nem a morte de Esbozete. Que, digamos assim, eram pedras de tropeço na sua vida. Sem contar que Saul fazia de tudo para tornar a vida dele amarga. Que tipo de gente é essa? O tipo de gente que ama a Deus acima de tudo, que honra valores e princípios acima de tudo, que não vai a qualquer custo em nada, mas que é capaz de confiar em Deus e manter o espírito certo, o coração certo. Não é por acaso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus,
e Jesus é chamado filho de Davi. Porque você vai ver em situações assim, que você vê o verdadeiro eu sair, a verdadeira pessoa. E quando o amalequita chega e anuncia, eu peguei Saul agonizando e eu acabei de matar, e vim aqui anunciar isso para você, que seus inimigos estão mortos, Davi se virou contra ele, Davi chorou, lamentou, fez um cântico em homenagem a ele e a Jonatas. Quantos agiriam assim? Muitos iriam festejar e dizer, oh, está tudo certo. Mas ele aprendeu em cada processo. Ele cresceu em sabedoria. Ele cresceu mais por dentro. Ele cresceu em profundidade. Por isso que o processo foi fundamental. Porque ele foi ungido rei. Ele foi ungido. E você vê ele recebendo o favor de Deus. Mas ele tinha que crescer em sabedoria. Ele tinha que crescer na vida. E isso se tornar notório. Tanto que quando Saul começou a ficar endemoniado, falaram de Davi para ele. Que tinha um rapaz que tinha uma boa fama, que tocava bem harpa. Quer dizer, alguém já tinha ouvido falar dele. Porque como que eu vou crescer em favor, no favor dos homens, se eu não cresço em estatura, então estatura espiritual aqui no caso, em sabedoria, e no favor de Deus. Mas como que eu chego a crescer no favor de Deus se eu não cresço em estatura? A estatura de Cristo. Se eu não cresço em sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque por último, eu cresço no favor dos homens, mas porque eu cresci em estatura. Eu cresci em sabedoria. E então eu cresci no favor de Deus. E os homens veem isso, as pessoas vão vendo o resultado disso. Olha, eu ouvi falar que ele faz isso e isso. Olha, enfrentou Golias. O favor de Deus estava ali. O Espírito do Senhor o tomou. A Bíblia diz que em todas as batalhas ele tinha vitória. As pessoas estavam vendo. Os de Judá, os de Israel, quando vão ungí-lo, vão dizer isso. Porque viram isso. Tiveram que admitir, eles foram vendo. Você vê o processo. Eu cresço em estatura. Eu cresço em sabedoria. Eu, então, cresço no favor de Deus. E então, eu cresço no favor das pessoas. As pessoas veem isso.
Porque fica evidente. Isso atrai. Porque o favor de Deus, que é atraído para a minha vida, porque eu cresço em estatura, eu cresço em sabedoria. E sabedoria é temer a Deus. Eu atraio o favor de Deus e eu atraio o favor das pessoas. Então, Esbozete morre, levam a cabeça. Ele não recebe assim. E cada isso contou para Deus. Por isso que você vai ver as coisas acontecendo em etapas. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e disseram: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Você vê que lá atrás esse povo não disse isso. Mas eles foram vendo que o favor de Deus não estava com a família de Saul, mas estava na vida de Davi. O comportamento dele. E agora eles vêm, só faltava. Judá já tinha ido. Agora as tribos de Israel. E chegam dizendo isso. No passado, quando Saul ainda era rei, nós vimos. Ele era rei sobre nós. Era o Senhor, era você, Davi. Quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. E eles vêm e entregam uma palavra que o Senhor tinha entregado para Davi. E eles repetem: o Senhor falou que você ia ser rei. E nós reconhecemos isso. E por que não reconheceu antes? Porque esse era o processo do crescimento. Por último, é o favor dos homens. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, reinou durante 40 anos. Que no total, reinando sobre Judá e Israel, 33. Porque por 7 anos e meio, ele reinou só sobre Judá. Mais uma vez. Então vamos lá. Ó. Samuel foi até ele para ungí-lo. Aquilo foi uma surpresa. Porque antes o Senhor já tinha dito: eu encontrei um homem que é segundo o meu coração. Quer dizer, os olhos do Senhor estão à procura. Aí você vê ele perguntando a Deus: agora morreu Saul, para onde eu vou? Vai para Hebrom. Os homens de Judá foram para ungí-lo. Não foi ele que foi até os homens de Judá. Os homens de Judá foram até ele. Então você observa que o coração dele, fazendo a coisa certa onde ele estava, atraiu, Deus o viu, mandou o profeta ir lá. A atitude que ele teve no processo, até a morte de Saul, com a morte de Saul, Judá foi até ele e ungiu ele rei. A atitude que ele teve com o assassinato também,
de Esbozete. Os de Israel também foram até ele para ungí-lo. Deus viu o seu coração, lá no pasto, como cuidou das ovelhas. Os homens de Judá viram que Deus estava com Davi. Os de Israel chegaram a dizer que no passado era ele que estava à frente das batalhas, mesmo sendo Saul rei. E que Deus já tinha dito, você vai ser o rei dessa nação. Demorou, mas os homens de Israel reconheceram a autoridade, a influência de Davi, a unção dada por Deus. Então observe aqui que Davi foi ungido rei 3 vezes diferentes. Davi foi ungido rei 3 vezes diferentes. Uma por Deus, por intermédio de Samuel, e 2 pelos homens. Deus ungiu, mas foi entregando empates. Ele passou pelo processo, foi crescendo, sua autoridade e influência foram aumentando à medida que ele não parou. Não desfocou do propósito, da sua unção. Cresceu em sabedoria, perseverando no favor de Deus, porque o Senhor foi com ele em tudo. Com isso, ele foi crescendo no favor dos homens. A sua esfera de autoridade e influência foi crescendo poderosamente. Observe que foram as autoridades de Judá que reconheceram Davi como rei depois dos de Israel. E nós precisamos entender isso para não agirmos como tolos. Se você não tem o coração certo, eu não preciso de ninguém. Se eu não tenho a visão certa, eu não cresço. Porque eu tenho que ter o entendimento para eu não reter nada. Você vê que José, quando ele teve os sonhos, e por ele ser mimado, você vê que tinha uma arrogância. Ele contou, ele fazia questão de contar os sonhos, e os irmãos foram odiando. Ele não atraiu nenhuma influência, atraiu ódio. E ele, é como você querer já ocupar uma posição que Deus tem com você, mas não é aquele momento. E aí ele foi parar no poço, até chegar no palácio. Porque você constrói uma história. Você vai construindo uma história. Você vai crescendo em estatura, em sabedoria. E você cresce no favor de Deus. E você cresce no favor dos homens. É uma construção. José não tinha essa construção ainda. Ele não tinha. Você vê que a pessoa ainda não construiu
ela não tem a credibilidade. Ela tem, Deus tem aquilo com ela, mas ela passa na frente. É como uma promoção antecipada. Absalão teve o favor dos homens, mas não teve o favor de Deus. Com bajulação, mentiras, carisma, ele atraiu o favor dos homens. Ele conseguiu que muitos fossem para o lado dele. Ele levantou uma rebelião. Mas ele não teve o favor de Deus. E ele trouxe para a vida dele ruína e destruição. Adonias também teve o favor dos homens, até de sacerdote. Até do comandante do exército. Mas ele não teve o favor de Deus. Ele quis ocupar um lugar sem o favor de Deus, sem passar pelo processo. E essa autopromoção trouxe sofrimento e não realização. Crescer em sabedoria é crescer no temor do Senhor. E isso atrai o favor de Deus, que então atrai o favor dos homens. Você vê que Davi não desrespeitou a liderança de Saul, não se alegrou com a sua morte, nem com a morte de Isbosete. José foi fazendo escolhas sábias durante o processo, até que você vê ele chegando diante do faraó, e você vê Deus derramar o favor dos homens na vida dele. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o processo. Crescer no tamanho, crescer em sabedoria, espírito de sabedoria, visão de sabedoria, no favor de Deus e, por último, no favor dos homens. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, o que o Espírito Santo quer e tem para nós hoje? Toda palavra vem para nos levantar e nos levar a um posicionamento. E eu creio que o Senhor traz essa palavra e quer que você receba com clareza e essa unção que nos capacita a crescer em todas as esferas. Em autoridade, em influência, em poder e em favor. Então, esse é o processo. É assim que vai funcionando. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor e no favor de Deus e das pessoas. Então ele foi crescendo. Ele não cresceu só fisicamente, no tamanho, ele foi crescendo espiritualmente, ele foi crescendo em sabedoria, ele foi crescendo internamente. E ele foi crescendo no favor de Deus. Até chegar no favor dos homens. Onde ele foi atraindo. Como Davi. Foi ungido 3 vezes.
Uma por Deus, outra por Judá, outra por Israel. Uma por Deus e duas pelos homens. Mas você vê um homem que cresceu em estatura espiritual, em caráter, em sabedoria. Você vê o que saía dele, o tipo de gente que ele era, que ele se tornou, dia após dia. O que você faria no lugar dele, sendo perseguido por alguém injustamente por 14 anos, sabendo que você foi ungido, que Deus lhe entregou uma palavra, que por 2 vezes você teve oportunidade de resolver aquele problema, mas Deus deixou claro, um simples toque fez ele parar. Porque ele tinha que dar a resposta certa para Deus. Isso é sabedoria. Fazer escolhas corretas. O humilde é sábio. A maior prova de sabedoria são atitudes humildes. E o humilde não é o subserviente, o humilde é o que é capaz de ouvir a Deus. Um aperto que ele sentiu no coração por cortar um pedacinho do manto do Saul foi o suficiente para ele parar. Porque havia um temor, porque ele estava crescendo em sabedoria. Aí, após 14 anos, chega a notícia de que o seu perseguidor e aquele que está ali travando algo se foi. Você não vê Davi ter atitude que posso quase que generalizar, ou eu vou colocar a maioria, teria, graças a Deus. Vamos festejar. Fim para isso. Ô, rapaz, vou te presentear. Não. Não, você pensa que você me trouxe uma boa notícia? O que eu quero que você veja é o coração revelado nesse comportamento. Ele podia naquele momento já dizer, bom, então agora, bom, resolvi isso aqui agora, bom, agora eu vou me posicionar. Não, Senhor, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Vai para Hebrom. Está lá em Hebrom. Judá vai até ele. Aí ele fica sabendo que Isbosete se torna rei em Israel. Ele continua no lugar dele. Aí, 2 anos depois, chegam aqueles homens com a cabeça de Isbosete, dizendo, trouxe boas notícias, teu inimigo já foi. Ele disse, isso para mim não é boa notícia. Mas dependendo do nosso coração, é uma boa notícia. Mas esse não é o coração que vai fazer Deus derramar na nossa vida. E Deus quer derramar. E Ele está chamando a nossa atenção para o coração. O que é ter um coração segundo o coração dele que o agrada? É quando o amor é seu guia e não o egoísmo. Mesmo que seja algo que você esperou tanto, não é a qualquer custo. Porque você honra princípios mais do que outra coisa. Não importa
saber que então mais um problema saiu da minha frente. Não. Assassinaram esse homem. E ele ainda agiu dessa maneira. Vocês acham que eu ia me alegrar sabendo que vocês foram na cama de um homem justo? Ele tratou Esbozete justo? E o matou? Não. Eu não vou me alegrar com isso. E o julgou. E ficou no seu lugar. E não correu como todos esses que se autopromoveram, se autocolocaram. Mas ele foi dando condições a Deus para que Deus canalizasse para ele. Então, os homens de Israel foram até ele. E ele foi ungido 3 vezes. Uma por Deus, 2 pelos homens. Não foi com estalar de dedos. Foi crescendo em estatura espiritual, em sabedoria. E atraindo mais e mais do favor de Deus. Que ele atraiu o favor dos homens. Ele cresceu em todas as esferas. Ele cresceu. Está aqui, Jesus crescia em sabedoria e estatura no favor de Deus e das pessoas. E eu li para você que nós estamos aqui em todos os aspectos para nos tornar como Ele. Cada vez mais parecidos com Ele. Atingir a estatura dEle. Que foi crescendo. Nunca parou de crescer. Davi foi crescendo. Porque quando você cresce aqui, você cresce em sabedoria. Você cresce no favor de Deus. E você vai crescer no favor dos homens. É isso. É esse coração, é esse entendimento que o Espírito Santo quer que nós todos tenhamos. Algumas pessoas ainda não entenderam isso aqui. E é por isso que, apesar delas terem promessas, e muitas, elas não acontecem. Porque elas não entenderam que eu cresço em estatura espiritual, eu cresço em sabedoria. E isso me leva a crescer no favor de Deus. E me leva a crescer no favor dos homens. Quer dizer, eu vou ser reconhecida, eu vou atrair isso para a minha vida. Porque o crescimento vai atraindo para a minha vida mais. Eu estou crescendo aqui dentro, estou crescendo em sabedoria. É óbvio que eu estou atraindo para Deus favor, de Deus favor. E foi assim que aconteceu com Davi. E ele mostrou para Deus o coração que ele espera encontrar em todos nós. Ele mostrou, ele não estava na graça, estava na lei. Mas você vê que ele agia, você sempre vê ele agindo como quem está na graça. Havia um favor na vida dele, porque o foco dele era esse crescimento em Deus. Porque qualquer um estaria com foco. Todos esses se anteciparam, todos esses se colocaram lá. E ele foi seguindo na linha certa.
passando pelo processo, entendendo muito bem como é que ele tinha que fazer, não era a qualquer custo, não era de qualquer maneira, não é passando por cima, não é me alegrando com algo que eu não posso me alegrar. Esse é o coração. Eu quero isso, mas não a qualquer custo. Não quebrando princípios. De jeito nenhum. Alguns têm retido porque não entendeu isso. Mas tem outros aqui também, que vêm crescendo em estatura espiritual, em sabedoria. E agora tem crescido no favor de Deus. E isso vai atrair um crescimento no favor dos homens. Ele foi ungido, mas não assumiu o trono no outro dia. Você vê que a história que ele foi construindo foi dando a ele autoridade e influência. Porque era foi uma construção que todo mundo estava vendo. Tem pessoas aqui que já foram ungidas por Deus. E agora, você tem resistido e está chegando o momento em que você vai ver essa unção de Judá. E aguarde, porque a unção de Israel também vai chegar. Tem pessoas aqui que já receberam a unção do Senhor e já receberam a unção de Judá. Já tem recebido o favor dos homens, mas Deus tem ainda mais para você. Mas olha o teste. Antes dele ser ungido por Israel. Como ele recebeu os homens que levaram a cabeça de Esbozete. Como ele continua ali, aguardando que aquilo não estava completo. Foi ungido, recebeu o Espírito Santo que tomou, o Espírito de Deus tomou a vida dele, se tornou herói nacional, tinha sucesso, passou por uma perseguição. E você vê a atitude da pessoa. E aquela construção foi atraindo mais do favor de Deus. E por onde Davi passava, Deus dava vitórias a ele. Deus dava vitórias a ele. E isso que eu não coloquei, que você vê que ele foi também atraindo gente de tudo quanto era parte. E a Bíblia diz que todo dia chegava mais soldados para o exército dele. Porque ele foi crescendo, você vê que ele cresceu tanto no favor dos homens. Mas nunca se esqueceu. Porque mesmo quando ele errou, ele voltou e se acertou. Não esqueceu que dependia do favor de Deus. E quando ele foi fazer aquele censo, que de alguma maneira aquilo saiu uma vaidade, você vê ele recuando. E como eu sempre digo, Davi errou muito, mas uma vez cada erro. Você não vai encontrar ele fazendo a mesma coisa 2 vezes. E isso mostra o caráter de uma pessoa. Porque arrependimento é mudança. E já que eu entendi
que isso não é bom, isso não funciona, é óbvio que eu não vou voltar lá. Deus tem esse favor para nós. Mas que começa com esse crescimento em estatura espiritual e sabedoria. Então, eu atraio esse favor de Deus, que eu atraio o favor dos homens. Eu vou crescendo.